Eles são descritos como uma odiosa raça de seres voltados para o mal. Mas será que havia possibilidade deles se redimirem? Olá, Guardiões! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos se os orcs tinham alguma chance de redenção, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam o Guardião a ter mais relevância aqui no YouTube. Vamos começar invocando a proteção da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspira nossas ações, Senhor, e acompanha-as com teu auxílio, para que qualquer das nossas atividades tenha sempre em ti o seu início e o seu cumprimento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para começar, é importante termos por base que a posição de Tolkien sobre os orcs foi mudando com o passar do tempo. Por isso, para facilitar o nosso estudo, vamos ver um resumo sobre todas as origens dos orcs pensadas por ele. No princípio havia Eru, o Uno, e ele criou os Ainur, espíritos poderosos, e dentre eles havia os Valar e os Maiar. Depois, Eru criou os Elfos e os Homens. Um Vala, Aule, criou os Anãos ou Anões, mas suas almas foram dadas por Eru e não por ele. Melkor, o Senhor Sombrio, corrompeu Elfos e Homens, mas suas almas não foram dadas por ele, e sim herdadas das almas dos Elfos e dos Homens. Além disso, alguns Maiar escolheram se tornar orcs. E Sauron, o segundo Senhor Sombrio, desenvolveu orcs que obedeciam apenas à sua vontade e eram desprovidos de alma. E agora então vamos esmiuçar um pouco mais o que acabamos de ver. Lá no Silmarillion publicado, Christopher Tolkien tomou a decisão editorial de colocar os orcs como sendo corrupções dos elfos que foram capturados por Melkor. É considerado verdadeiro pelos sábios de Erécia que todos aqueles dos Quendi que caíram nas mãos de Melkor antes que o túmulo fosse destroçada, lá foram postos na prisão, e por lentas artes de crueldade foram corrompidos e escravizados. E assim Melkor fez surgir a raça hedionda dos orcs, em inveja e zombaria dos elfos, de quem foram depois os inimigos mais amargos, pois os orcs tinham vida e se multiplicavam à maneira dos filhos de Ilúvatar, e nada que tivesse vida por si mesmo, nem a semelhança de vida, podia Melkor jamais criar desde sua rebelião no Ainulindale, antes do princípio, assim dizem os sábios. E no fundo de seus corações sombrios, os orcs abominavam o mestre a quem serviam por medo, criador somente de sua miséria. Pode ser que este tenha sido o feito mais vil de Melkor e o mais odioso aos olhos de Ilúvatar. Alguns pontos se destacam nessa narrativa. Os elfos foram corrompidos e escravizados, e assim surgiram os orcs. Foi uma forma de zombaria aos elfos, que eram os primogênitos de Ilúvatar. Por isso, esse ato de Melkor foi considerado o mais odioso aos olhos de Eru. Outro ponto interessante é que Melkor teve que corromper os elfos, ou seja, uma raça já existente. Ele não podia criar nada a partir do zero. Somente o Deus Criador, Eru Ilúvatar, podia criar. Os demais eram considerados subcriadores. Essa frase também é interessante. Os orcs abominavam o mestre a quem serviam por medo. Ou seja, aparentemente os orcs tinham vontade própria. Isso é importante quando formos analisar se eles poderiam ser redimidos. Saber se eles tinham como exercer a própria vontade vai nos ajudar a chegar a uma resposta. Se os orcs não tinham vontade própria, como poderiam ser redimidos? Afinal de contas, se assim for, eles são apenas o reflexo da vontade de seu Criador. E se eles forem apenas feras, talvez não caiba um julgamento de valor sobre seus atos.
Mas antes de analisar a natureza órquica, vamos entender o significado teológico de redenção. Primeiro, que temos apenas um Redentor, e ele se chama Jesus Cristo. A redenção é expressada por toda a vida de Cristo, mas atinge o seu ápice no sangue da cruz. Antes de torcerem o nariz e se perguntarem o que a morte de Cristo tem a ver com os orques da Terra-média, respirem fundo e acompanhem o raciocínio. De fato, o legendário se passa num período pré-cristão, mas isso não significa que não pudesse haver redenção na Terra-média. O universo possui uma ordenação, uma ordem natural das coisas. Mesmo antes da vinda de Cristo, Deus já enviava sinais de sua boa nova. O certo já era certo e o errado já era errado, porque o homem sempre teve dentro de seu coração a capacidade de distinguir as coisas pelo bom senso e pela lei natural. E depois da ressurreição do Filho de Deus, ele abriu as portas do céu. E aqueles que viveram antes dele e foram merecedores puderam ir para o paraíso. Portanto, a redenção é para todos os homens e de todos os tempos. No parágrafo 1954 do Catecismo temos: o homem participa na sabedoria e na bondade do Criador, que lhe confere o domínio dos seus atos e a capacidade de se governar em ordem à verdade e ao bem. A lei natural exprime o sentido moral original que permite ao homem discernir pela razão o bem e o mal, a verdade e a mentira. A lei natural está escrita e gravada na alma de todos e de cada um dos homens, porque não é senão a razão humana ordenando fazer o bem e proibindo pecar. Mas este ditame da razão humana não poderia ter força de lei se não fosse a voz e a intérprete de uma razão superior, à qual o nosso espírito e a nossa liberdade devem estar sujeitos. Parágrafo 605. Este amor é sem exclusão. Jesus lembrou-o ao terminar a parábola da ovelha perdida. Assim, não é da vontade do meu Pai que está nos céus que se perca um só destes pequeninos. E afirma dar a sua vida em resgate pela multidão. Esta última expressão não é restritiva, simplesmente contrapõe o conjunto da humanidade à pessoa única do Redentor, que se entrega para salvar. No segmento dos apóstolos, a Igreja ensina que Cristo morreu por todos os homens, sem exceção. Não há, não houve, nem haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. É mais nesse sentido que devemos ver como os orcs teriam a capacidade de redenção. Aqui no nosso mundo primário, a redenção vem quando Cristo assume os pecados da humanidade e se sacrifica. Mas isso significa que com a crucifixão de Cristo, nós já estamos salvos e pronto e acabou? De forma alguma. É necessário que reconheçamos em Cristo nosso Salvador e sigamos os seus ensinamentos. De que adiantaria o sacrifício do Deus que se fez homem se não precisássemos viver de acordo com aquilo que ele determinou? Levando isso lá para a Terra-média, o que vamos investigar hoje é se os orcs poderiam reconhecer o mal que causaram, e assim, com arrependimento e mudança de atitude, se redimirem. Seriam eles capazes, caso tivessem vontade, de tomarem o caminho da virtude? É importante então nos voltarmos para alguns dos últimos escritos de Tolkien sobre os orcs, e também para algumas de suas cartas. Na segunda metade dos anos 50, Tolkien chegou a enfrentar a questão dos orcs sem chegar a uma conclusão definitiva sobre suas origens. Esses textos foram publicados no Anel de Morgoth, o volume 10 de A História da Terra-média. No primeiro texto, Tolkien apresenta algumas teorizações interessantes. Acompanhe o raciocínio. Somente Eru poderia fazer criaturas com vontades independentes e capacidade de raciocínio. Orcs parecem ter os dois. Eles poderiam tentar enganar Morgoth e, posteriormente, Sauron, se rebelar contra ele ou criticá-lo. Portanto, eles devem ser corrupções de algo pré-existente. Os homens ainda não existiam quando os orcs surgiram. Aule fez os anãos ou anões a partir de sua memória dos filhos de Ilúvatar na música que criou o mundo. Mas Eru não sancionaria o trabalho de Melkor de forma a dar independência aos orcs, assim como ele fez com os anãos de Aule, a menos que os orcs pudessem ser finalmente remediados ou corrigidos e salvos. Essa é a ressalva de Tolkien. Ele diz ainda que, embora Melkor pudesse corromper e arruinar completamente indivíduos, não é possível contemplar sua perversão absoluta de todo um povo,
ou grupo de povos e fazer esse estado hereditário. Por isso, nessa versão, ele diz ser improvável que tenham sido usados os Elfos. Ele abre então a possibilidade de que os Maiar, ou seja, aqueles espíritos angelicais abaixo dos Valar, pudessem se tornar orcs. Melkor corrompeu muitos espíritos, incluindo os Balrogs. Ele cogitava que os menores Maiar poderiam ter sido orcs. Conforme procriavam, se tornavam mais e mais presos à terra, perdendo a capacidade de retornar ao estado espiritual demoníaco. Mas Eru não concederia Fer, ou seja, espíritos, a essas criaturas. Mesmo assim, a única certeza é que Melkor foi o poder corruptor que iniciou tudo. Tolkien aqui acreditava que o mero ato de falar não significava que a criatura tivesse uma alma racional, ou fé. Ele fala então que os orcs eram feras de forma humanizada para zombar de elfos e homens. A sua fala seria então, nesse caso, algo gravado por Melkor dentro deles. Melkor teria lhes ensinado a fala, e conforme eles iam procriando, eles iam herdando isso. Praticamente era como se fossem papagaios de fala. Mas Tolkien continua tergiversando, e afirma que poderia haver uma estirpe élfica nos orcs. Eles poderiam ter sido cruzados com feras e mais tarde com homens. Ao morrer, iam para Mandos e ficariam em prisão até o final. Isso é contraditório ao que o Tolkien afirma dos orcs serem apenas bestas falantes. Mas vamos lembrar que esse é um texto exploratório e não definitivo. Ele conclui falando que as vontades dos orcs são parte do poder dispersado de Melkor. Sua consciência era de ódio, mas o ódio não é cooperativo, exceto sob medo direto. Por isso, as rebeliões e motins quando Morgoth parecia estar longe. Morgoth era a fonte da vontade órquica. Os orcs podiam se rebelar contra Sauron sem perder sua submissão a Morgoth. Somente Eru podia dar amor e independência. Se um subcriador finito tentar fazer isso, ele realmente quer obediência amorosa absoluta, mas isso se transforma em servidão robótica e se torna má. Resumindo esse primeiro texto, parece que Tolkien era favorável à opção dos orcs serem feras cuja vontade era completamente dominada por Melkor. Nesse caso, dificilmente se falaria em redenção. Orcs não teriam espíritos e muito menos independência. Porém, numa carta mais ou menos do mesmo período, Tolkien falou que os orcs seriam os maiores pecados de Morgoth, abusos de seu mais elevado privilégio, e seriam criaturas geradas do pecado e naturalmente más. Quase escrevi irredimivelmente más, mas isso seria ir longe demais, pois ao aceitar ou tolerar sua criação, necessária para sua real existência, até mesmo os orcs se tornariam parte do mundo, que é de Deus e fundamentalmente bom. Na mesma carta, Tolkien fala que o fato de possuírem almas ou espíritos era uma questão diferente. Poderia haver criações que fossem mais como bonecos preenchidos com a mente e a vontade de seu criador, como formigas operando sob a direção do centro onde se encontra a rainha. Entendemos então que a partir do momento em que os orcs passam a fazer parte do mundo, que é uma coisa boa criada por Deus, eles não podem ser irredimíveis. Isso porque eles não foram criados pelo mal, mas sim corrompidos por ele. Antes de continuar com o conteúdo de hoje, vamos para um momento de caridade aqui do Guardião Católico. Como faz parte da proposta do canal, todo mês eu indico uma pessoa ou instituição para ser ajudada, pois a caridade é uma parte imprescindível à nossa fé. João Miguel, hoje com 3 anos, nasceu paralisado e precisou de reanimação, ficando 18 dias entubado. Tudo devido a um erro médico. Ele é portador de paralisia cerebral do tipo quadriplegia espástica. Desde os primeiros dias de nascimento, apresenta episódios de crises convulsivas. Devido a esse diagnóstico, há muitas dificuldades que comprometem suas atividades diárias. Esta vaquinha é para dar a ele um tratamento médico, cuja primeira etapa consiste num procedimento cirúrgico que custa R$60 mil. Esse valor já foi atingido. No entanto, como eu falei, essa é só a primeira etapa. Então, ele continua precisando de nossa ajuda. Os links da vaquinha e os dados bancários estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, continuando com o vídeo de hoje, temos o segundo texto de Tolkien sobre as origens e natureza dos orcs. Nesse segundo texto, interessa o fato de que Tolkien especula que os orcs realmente são corrupções de elfos e depois de homens.
Alguns que seriam líderes seriam espíritos menores corrompidos que assumiram formas corporais parecidas. No terceiro texto, mais uma vez, Tolkien afirma que os orcs surgiram como zombaria aos filhos de Ilúvatar. Eles foram gerados para serem completamente subservientes à sua vontade e preenchidos com um ódio insaciável dos elfos e homens. Um tipo de criatura assim, como a gente pode concluir, praticamente não tem vontade própria. Tolkien acredita nesse texto que os orcs são corruptelas de homens e não de elfos, ainda que isso possa gerar dificuldades cronológicas. Mas o importante aqui é que ele fala que, caso Melkor tivesse realmente tentado fabricar criaturas, como Aule fez com os anãos, ele criaria uma espécie de marionetes, que só teriam movimento enquanto sua atenção estivesse sobre eles. Ele afirma que os orcs não são assim. Eles eram certamente dominados por seu mestre, mas seu domínio se dava pelo medo, e eles eram conscientes desse medo e o odiavam. Os orcs eram tão corrompidos que eram impiedosos, não havendo maldade que não praticassem. Segundo o texto, essa era uma corrupção de vontades independentes, e eles sentiam prazer em seus feitos. Os orcs eram capazes de agir por conta própria, ou, caso Morgoth estivesse longe, podiam negligenciar os seus comandos. Mesmo após a derrota de Morgoth, os orcs continuaram a viver, se reproduzir, pilhar e devastar. Eles tinham também outras características dos encarnados, como a fala. Mais uma vez, ele repete o fato de que havia Maiar que tomavam a forma de orcs e eram líderes entre eles. Os homens podiam cair sob a dominação de Morgoth e, em algumas gerações, serem reduzidos ao nível de orcs. Assim, as duas espécies poderiam cruzar e gerar filhos maiores e mais fortes. Como diziam os sábios nos dias antigos, os orcs não foram feitos por Melkor, portanto, eles não eram maus na origem. Eles podiam ter se tornado irremediáveis, pelo menos para os elfos e homens, mas continuavam dentro da lei. Por isso que, ainda que devam ser combatidos com severidade, não se deve tratá-los em seus próprios termos de crueldade e perfídia. Os cativos não deveriam ser atormentados. Caso algum orc fosse rendido e pedisse misericórdia, ela deveria ser dada, mesmo com um custo. Morgoth mantinha os orcs num estado de escravidão tão forte que eles tinham perdido quase toda a possibilidade de resistir ao domínio de sua vontade. Por isso, quando Morgoth foi derrotado e retirado de Arda, os orcs se dispersaram, sem líderes e praticamente sem sentido. Ficaram por muito tempo sem controle ou propósito. Mas, conforme o tempo passou, em muitos locais da Terra-média os orcs voltaram a se organizar e até criaram reinos próprios, tendo se acostumado à independência. Chegamos então ao quarto e último texto. Ele repete e aprofunda algumas ideias do texto anterior. Destaco a parte onde ele fala que, assim, a maior parte dos orcs, embora sob suas ordens e a sombra escura de seu medo dele, eram apenas intermitentemente objetos de seu pensamento e preocupação imediatos. E quando isso foi removido, eles voltaram à independência e se tornaram conscientes de seu ódio por ele e sua tirania. Ou seja, parece que o grande problema dos orcs, além, claro, do fato de terem sido produzidos como uma corrupção de algo já existente, era a forma como o Senhor Sombrio os governava através do medo e praticamente eliminava a vontade própria deles quando ele lhes voltava a atenção. Esse é o ponto mais importante sobre a vontade dos orcs. Nem que criatura realmente foi corrompida para que eles existissem, Tolkien chegou a ter certeza, embora sua última posição foi de que tivessem sido os homens. Ele parece ter deixado de ver os orcs como bestas sem almas para criaturas com características dos encarnados. Apesar de parecerem irremediáveis aos olhos de elfos e homens, a partir do momento em que os orcs passaram a fazer parte do mundo criado por Eru, ainda estavam dentro da lei, com L maiúsculo. Num texto que foi escrito em 1956 como uma resposta a uma crítica de O Senhor dos Anéis, Tolkien disse que, na minha história não lido com o mal absoluto. Não creio que haja tal coisa, uma vez que ela é nula. Não creio de qualquer modo que qualquer ser racional seja completamente mau. Na mesma carta em que diz que os orcs não eram irredimivelmente maus, Tolkien também diz que os orcs são fundamentalmente uma raça de criaturas encarnadas racionais.
apesar de horrivelmente deturpadas. Ora, nos textos sobre os Orcs, ele deixou bem claro que, quando não estavam sob o terrível domínio do medo de Morgoth, depois Sauron, os Orcs eram criaturas racionais. Criaturas terríveis sim, e sempre odiando a tudo e a todos, mas ainda assim racionais. Se Tolkien não acreditava que qualquer ser racional pudesse ser completamente mau, isso quer dizer que os Orcs tinham alguma possibilidade de redenção. Bem remota, é verdade, mas ela existia. No entanto, não há registros de Orcs que tenham se redimido. Caso Tolkien tivesse mantido a sua posição de que os Orcs seriam bestas desalmadas, não haveria que se falar em redenção. Nesse caso, eles não estariam realmente vivos. Porém, no caso deles terem alma, aí já se abre a possibilidade. Tanto é que ele fala num dos primeiros textos que caso os Orcs tivessem vindo realmente dos Elfos, ao morrerem suas almas iam para Mandos. A grande lição que fica de tudo que foi exposto hoje é, em primeiro lugar, que não se deve tentar se colocar no lugar de Deus. Foi isso que Morgoth tentou fazer. O ódio gera medo, e por consequência mais ódio ainda. Assim viviam os Orcs, sempre atormentados por medo e ódio. Por pior que possa parecer uma criatura, apenas o fato dela não ter sido criada pelo verdadeiro Criador em suas origens como algo mau, já abre a possibilidade dela ainda poder ter alguma salvação. Então é isso, pessoal. Hoje vimos que, por pior que possa parecer, ainda há redenção e possibilidade de salvação para todos, mesmo para quem hoje está em estado de Orc. Antes da despedida final, vamos encerrar invocando a proteção de nosso Pai Criador. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. São José, rogai por nós. São Pedro, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. São Judas Tadeu, rogai por nós. São João, rogai por nós. São Matias, rogai por nós. Santo Estevão, rogai por nós. São Padre Pio de Petreutina, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de dar o like, deixa a curtida aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Sigam o perfil O Guardião Católico no Instagram para acompanhar o conteúdo extra ao que temos aqui no YouTube. Ajude o Guardião Católico a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien e da Igreja com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!